Ô, senador, bom saber que o senhor está feliz, porque ontem, finalmente, o senhor nos mandou um resumo da sua reunião no Ministério da Economia, com informações que os produtores gaúchos necessitam e aguardam com ansiedade. Enfim, depois de muita dificuldade, o senhor e o senador Hamilton Mourão conseguiram ser recebidos pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, para tratar exclusivamente do drama dos produtores gaúchos. O que o senhor tem para nos informar, senador? João, a semana passada nós tivemos com a equipe técnica do ministro Haddad, tivemos também no Ministério da Agricultura, e nas discussões nós pedimos que nesse instante que nós temos mais uma frustração de safra em mais de 300 municípios gaúchos, a questão das prorrogações dos débitos nesse momento, né? Porque os bancos, principalmente bancos de fábrica, já começam a executar produtores. Então, o que a gente quer? Dar um fôlego nesse momento e seguirmos numa negociação mais robusta, mais profunda. E foi anunciado ontem pelo ministro Haddad que os bancos já sairão nessa semana ou na próxima semana os votos do Conselho Monetário autorizando, então, os bancos a fazerem essas prorrogações dos custeios com prazo de até 4 anos e também dos investimentos, João. Isso é que nós precisamos nesse momento e uma situação diferente, por exemplo, do Banrisul, que também é um grande financiador da agricultura. 8% do volume de crédito do Banco do Brasil é expressivo porque é Brasil, né? Sim. Que é o maior financiador. E depois o próprio Sicredi, eu já financei em vários estados também, tem uma carteira bem maior. Mas o Banrisul é só Banrio Grande do Sul. Então já autorizaram o Banrisul a prorrogar um percentual maior do que os 8%. Então isso sairá na prorrogação também. Tá. Então se ajuda os principais bancos do Rio Grande do Sul sobre a questão dos custeios e também dos investimentos, João. Tá, mas isso... Sim. Deixa eu entender perfeitamente. O ministro Fernando Haddad garantiu que vai haver a prorrogação, vai informar aos bancos, e quando ele garante, ele vai compensar, fazer a equalização da prorrogação. É isso que vai acontecer ou é apenas uma promessa, senador? Não. A semana passada, João, já houve uma reunião do MAPA, do Ministério, do MDA, sim, da Fazenda, com os bancos, alertando que isto ocorreria, essas prorrogações. E agora tomaram a decisão política de fazer os votos do Conselho Monetário. Hoje já teve uma reunião do CMNE, mas não saiu os nossos votos. E esperamos que já na próxima semana saiam os votos e os bancos, então, já estarão garantidos com relação às prorrogações. Ponto. Então, isso já é decidido por parte do governo, os 3 ministérios, MAPA, MDA e Fazenda. Tá, mas falta ainda os votos do Conselho Monetário Nacional para os bancos, que, conforme o senhor acaba de dizer, não saiu hoje, mas poderá sair semana que vem. Ou seja, tem que aguardar pelo menos mais uma semana. Sim, mas o importante, já o recado aos produtores que estão nos assistindo, procurem os bancos, em cima dessas informações, munidos de um laudo técnico, né, de quem lhe dá assistência, e coloque a posição de frustração, enfim, das perdas que teve, e com isso já começa a encaminhar a prorrogação. Tá. Isso é relativo aos custeios e investimentos, a dívidas que estão sendo executadas pelos bancos. O produtor, munido desses documentos que o senhor está recomendando, vai ao gerente e fala, não, o Conselho Monetário Nacional está dizendo isso, aguarde uma semana. Pelo menos é isso, senador? É isso aí que tem que fazer, João. Tá bom. Então, e uma outra questão, nós apresentamos uma proposta de uma securitização. Isso. Né? Tem 2 formas, emissão de títulos, que tem um impacto maior para o Tesouro, ou usar os recursos do pré-sal. E nós apresentamos uma proposta de 27 bilhões de reais. Dizem eles que não tem. O Seron, que é o secretário do Tesouro, que estava junto na reunião, disse, Heinz, eu vou te passar os valores. Então, estamos aguardando o valor certo que eles têm e estamos buscando, sim, João, uma outra situação de negociação, não apenas 3, 4 anos, mas um prazo maior, com a taxa menor, para que seja pagável, igual a securitização que nós fizemos lá no ano 2000. Começamos em 95, terminamos ela em 97, no ano 2000 foi alinhado 25 anos de prazo para a securitização, 20 anos de prazo para o PESA e 15 anos de prazo para o Recop. Ali salvou a agricultura brasileira naquele momento, né? Inclusive nós pagamos a última parcela agora esse ano.
Nós queremos, então, apresentamos uma proposta, se usarmos o fundo do pré-sal, praticamente não tem desembolso por parte do governo, certo? Então, já que estão com as contas públicas complicadas, se nós usarmos esse recurso, então, o que ele disse? Ó, concordamos que tem que ter uma saída mais robusta, mas não concordaram com a proposta de momento. Então, nós agora continuaremos trabalhando no MDA, no MAP e na Fazenda, para que nós possamos ter essa negociação mais ampla, né? Que aí resolve, porque imagina nós que tivemos lá 5 frustrações em 4 anos, em 6 anos, é muito difícil esse problema da estiagem e também das enchentes. Então, assim, resumindo, a primeira informação que a dívida que está vencendo, há uma informação dos ministérios, inclusive do Ministério da Fazenda, que faltando tão somente os votos do Conselho Monetário Nacional para que os gerentes parem as execuções das dívidas atuais. Ponto. Para os investimentos futuros, tudo aquilo que vai estar sendo carregado, o senador Luiz Carlos Reis está nos informando que se luta por uma securitização, fazer com que essa dívida seja dissipada ao longo dos anos, tal qual aconteceu na outra securitização, com base no fundo do dinheiro que tem lá no pré-sal. E é isso que está sendo discutido. É isso, senador? Sim. Muito bem. Tem uma terceira questão que os produtores necessitam: ter de volta os seus créditos, recuperação dos créditos junto aos bancos. O que pode ser feito sobre isso, senador? Com isso, João Batista, o risco dos bancos, nós citamos o caso do Banco Master, que hoje é uma bomba relógio sobre os agentes financeiros brasileiros. O que eu expliquei para o ministro? Eu mostrei a ele um dado do Antônio da Luz, que você conhece, nosso competente economista da Farsul. Sim. Mostrava num gráfico quanto cresceu o Brasil nos últimos anos e quanto cresceu o Rio Grande do Sul. E exatamente de 2020, 2021 para cá, nós crescemos praticamente zero, enquanto o Brasil cresceu 12%. O PIB brasileiro cresceu 12% e nós zero. Então isso aí é importante, porque mostra o que passa o estado do Rio Grande do Sul em função da crise da agricultura. Quer dizer, o agro faz o PIB puxar para baixo. O número que nós apresentamos para ele, a perda direta do produtor, é um torno de 140 bilhões de reais. Isso, se eu pegar o comércio, indústria, serviço e agricultura, eu vou a 420 bilhões de reais. Isso é 70% do PIB do Rio Grande do Sul. Essa é a gravidade. Não existe estado da federação hoje com essa situação, né? Esse PIB nosso é um PIB do estado da Bahia, por exemplo, que é um estado evoluído, avançado. Então, o que nós queremos? Temos que fazer essa negociação pelos produtores, mas também pelo próprio estado e os municípios que precisam dessa negociação. Esse é o nosso fato no momento. Tá. Quero aproveitar a sua presença, mas antes, sempre, para quem está chegando agora, um resumo. Tanto quanto as dívidas que estão sendo cobradas pelos bancos, de custeio e investimento, os ministérios da República já concordaram em fazer uma equalização para os bancos. Eles estão sendo autorizados a segurar essas cobranças, mas faltam os votos do Conselho Monetário Nacional, e segundo o senador Luiz Carlos Reis, se espera para a semana que vem. Era para ser hoje, tudo bem, vamos esperar mais uma semana, mas os gerentes de bancos ficam avisados que existe essa decisão por parte do governo atual. Quanto à securitização dessas dívidas, o alongamento dos prazos, há uma discussão que pode ser que esse dinheiro do fundo do pré-sal seja usado para fazer isso, enquanto há uma batalha política envolvendo o governo do Rio Grande do Sul no tocante à devolução do crédito dos produtores, senão o Estado vai parar. Eu preciso ouvir o senhor sobre outros assuntos, mas em resumo é isso, né, senador? Sim, João. E uma terceira questão que nós já colocamos também, para que nós não sejamos reincidentes, tem um programa de irrigação, João, que nós precisamos intensificar. Eu mesmo fiz um projeto com recursos que eu coloquei à disposição de prefeituras em 64 municípios das missões do Rio Grande do Sul, da região noroeste e da região do Planalto. Estão demarcados 9.780 açudes, que vão irrigar praticamente uns 500 mil hectares. Esses açudes foram marcados pelo Rogério Porto, que é um competente geólogo e economista, e 3 professores da Federal do Rio Grande do Sul. Com isso, João,
é uma saída que nós queremos uma linha de recursos para construirmos esses açudes e também os próprios equipamentos de irrigação. Isso nos ajuda no processo. Sim. E uma outra questão também importante é a questão da correção do solo. Nós olhamos quanto que nós estamos usando de calcário, por exemplo, por ano. É muito pouco a nossa quantidade, temos que aumentar. Assim também a própria correção de fósforo e potássio. Sim. Nós temos que ter uma linha específica e aprofundar o tal de perfil do solo, que isso ajuda, no caso, a prevenir mais a própria situação da seca e garante mais um prazo para que a raiz, sendo mais profunda, não é qualquer seca que derruba uma lavoura que está derrubando nesses últimos 5 anos nossos aqui. Então, esses dois fatos também, eles já vão colocar no próximo Plano Safra essa situação para resolvermos também o impasse da irrigação e da correção de solo. Tá. Prometo para o senhor que nós vamos dar espaço suficiente para a gente explicar direitinho essas providências técnicas. Claro, o senhor já está antecipando que isso, no entanto, não pode recair de novo sobre o bolso dos produtores, que estão quebrados, né? Então, precisamos de apoio para levar à frente essas soluções. Ponto. Senador, tem um assunto muito grave para tratar com o senhor, diz respeito à condição das famílias gaúchas desesperadas que se veem perdidas, isoladas, sem amparo, e aí nós estamos retratando no seu depoimento aí, que pessoas que chegam ao limite. A gente teme até ser censurado aqui no nosso programa, não podemos nem usar a palavra, mas, enfim, aquelas pessoas que no desespero põem fim à vida. Como é que o senhor vê essa situação, senador? E, claro, o senhor deve ter recebido relatos de pessoas angustiadas. O que o senhor tem para nos dizer sobre esse assunto? Isso também é um problema que eu já vivi esse assunto lá atrás, quando começamos a securitização, João, e hoje novamente acontece. Eu recebi já um relato de um produtor recentemente, agora até ali numa audiência pública na Câmara, onde o cara diz, olha, eu estou quebrado e eu temo pelas consequências de um ato que eu possa ter perdendo a minha cabeça. Então, isso todos os dias nós estamos ouvindo esse tipo de relato, a pressão que o comércio tem sobre essas pessoas, a pressão que os bancos têm sobre essas pessoas, o cara sabendo que talvez nem plante mais o trigo da próxima safra e muito menos o soja da próxima safra. Então, com isso tudo, imagina a cabeça de uma família, de um pai de família que tem contas para pagar e quer honrar o compromisso, e é gente séria, né? Então, para nós é preocupante e por isso a gente tem corrido no nosso trabalho aqui para agilizar as negociações. E a primeira foi conquistada ontem com essa questão dos alongamentos. Mas vamos seguir, e nós temos que ter uma solução mais positiva e mais robusta para resolvermos o impasse dos agricultores. Tá bom. Senador Luiz Carlos, mais uma vez o nosso compromisso de trazê-lo de volta para explicar as condições técnicas. Amanhã nós temos uma programação já agendada com o pessoal da Farsul. O Antônio da Luz, o economista-chefe, virá aqui ao Tempo e Dinheiro explicar todas essas medidas conquistadas até esse momento para acalmar os produtores. Nesse instante, eu agradeço a sua presença aqui no Tempo e Dinheiro, senador Luiz Carlos Reis. Prazer é todo meu, João, e um abraço aos produtores. Sigamos firmes na mobilização, porque o recado antigo, João, governos não agem, governos reagem à pressão. E a pressão é o que nós precisamos dos nossos agricultores gaúchos. Está dada a mensagem. Não vamos afrouxar nesse momento. Toda a pressão à frente para conseguirmos restabelecer a paz no campo, principalmente no Rio Grande do Sul. Senador Luiz Carlos, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, João. Um abraço.